Mudanças. Durante um processo de transição, a gente passa por várias mudanças. É um fato. Muita coisa muda, até mesmo antes das mudanças físicas acontecerem. Então, o que mudou na minha cabeça, na minha forma de pensar, antes de fato de mudar no meu corpo, durante o meu processo de transição? Quer saber mais sobre isso? Então assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Se você chegou aqui agora no canal e não me conhece ainda, meu nome é Paula Lavigne Silva e eu sou uma mulher trans que começou o seu processo de transição de forma mais tarde na vida, mais precisamente depois dos 40 anos. Sim, eu tenho 41 anos, para todo mundo que me pergunta. Bom, vamos lá. O que é um processo de transição, né? Porque quando a gente pensa em transição, a gente sempre vê aquelas fotos, né, boy to girl, onde era um menino que virou uma menina, ou era um homem que virou uma mulher, né, não importa. A gente vê muito disso na internet, a gente vê muito aqueles time-lapses mostrando como a pessoa era quando criança, adolescente, e depois adulto, e a gente está muito acostumada a ver a questão física do corpo, né? Então, deixamos de parar para pensar que existe uma questão da transição que ela vai além da parte física. E essa questão é uma parte que ela tá aqui, ó, na nossa cabeça. Sim, na nossa mente. Como que esse processo ele ocorre? Porque sim, a nossa cabeça ela muda muito antes do que o nosso corpo. Ou melhor, ela precisa se adaptar muito antes ao nosso corpo. E isso eu tô falando de uma questão que ela surge de repente muito antes dos remédios, tá? Porque talvez as pessoas estejam olhando e pensando assim: então quando você começa a tomar hormônio, isso modifica a sua cabeça e você vai se tornar outra pessoa, como se fosse uma lavagem cerebral. Não. Eu diria que está muito mais num contexto de aceitação, de visualização, num contexto... Eu diria que está muito mais num contexto de aceitação, de visualização, num conceito psicológico, do que propriamente num efeito terapêutico que vai vir a partir dos hormônios. É claro que sim, existe uma carga emocional dos hormônios, que ela ocorre, como ocorre para as mulheres, ocorre para as mulheres trans também, né? Ou melhor dizendo, como ocorre para as mulheres cis, ocorre para as mulheres trans também, porque ambas são mulheres, tá? Mas é muito mais uma questão de você ficar um pouco mais emotiva do que propriamente você mudar a personalidade ou começar um processo mágico de aceitação. Então, por exemplo, um homem cisgênero, se ele tomar hormônios femininos, ele não vai virar uma mulher trans, tá? Isso não vai acontecer. Porque, na verdade, existem questões muito mais de aceitação, muito mais de autoconhecimento, de processo interno que ocorre antes dessas coisas chegarem a acontecer. Então, no final do dia, a gente passa a se entender, a gente passa a se aceitar de uma maneira muito mais pessoal, muito mais de dizer: olha, realmente eu sou essa pessoa e eu preciso viver assim, eu preciso me posicionar assim socialmente, porque é como eu me vejo, é o grupo com o qual eu quero pertencer, é a maneira com a qual eu quero me vestir, é a maneira com a qual eu quero ser reconhecida, é a maneira com a qual eu quero viver a vida. E isso é um processo que ele é interno. Isso é um processo que ele pode ocorrer muito rápido, muito cedo, como é o caso de meninas trans que começam lá na infância, adolescência, né, no começo da fase adulta, como pode acontecer mais tarde, como é o meu caso. Eu demorei muito tempo para entender que isso é quem eu sou. Eu precisei passar por questões minhas, processos meus. Eu precisei passar pelos meus próprios tombos, pelas minhas próprias experiências, como um processo de andar de bicicleta, onde todo mundo pode aprender a andar de bicicleta, mas você só vai aprender a andar de bicicleta se você levar os seus tombos. E você só vai aprender se você gosta de andar de bicicleta se você andar de bicicleta. Nem todo mundo vai ser do time da bicicleta, pode ter o pessoal que é do time do skate, né? Trazendo uma analogia.
Então, assim, eu comecei a perceber que muita coisa foi mudando a minha forma de ser. Por exemplo, como eu gostava de ter cuidados com a minha pele, o quanto a minha aparência masculina me incomodava. Daí eu desenvolvi uma questão de disforia, que é o que eu trato até hoje. O quanto eu não gostava do universo masculino, o quanto eu não me via naquele processo, e o quanto eu me sentia bem, como eu me sinto bem quando eu posso estar assim, quando eu estou aqui conversando com vocês, quando eu estou vestida de uma maneira que para minha concepção faz mais sentido, quando eu posso estar sendo mais delicada, quando eu posso estar conectada com o universo da maquiagem, quando eu percebo que eu posso ser tratada como uma mulher pelas pessoas que interagem comigo. Tudo isso foram questões que foram mudando na minha cabeça e mostrando que isso já era o meu processo de transição. Talvez ele já tenha começado muito antes até de eu ter me aceitado, porque são coisas que surgem e elas vão amadurecendo na nossa psique, no nosso psicológico. Não são coisas que necessariamente são muito rápidas. E essa personalidade, essa construção, essa imagem, ela vai sendo amadurecida, ela vai evoluindo, tanto no meu estilo de ser, no meu estilo de falar, no meu estilo de me vestir, nas coisas que eu gosto, de maneira que não é uma mudança como o Paulo só gostava de tal coisa e a Paula mudou totalmente. Não. Os gostos, as questões que sempre eu gostei de ler, ver, saber, fazer, elas continuam sendo o mesmo. A minha orientação sexual, meu gosto por filmes e músicas e tudo mais, a minha parte artística sempre existiu, só que além de eu expressar a minha parte artística, por exemplo, na guitarra, eu expresso ela também na maquiagem, né? Aliás, poderia até fazer um vídeo falando sobre isso em breve. Me diz o que vocês acham, tá? Então, assim, é um processo que ele amadurece na nossa cabeça muito antes de qualquer coisa acontecer no nosso corpo. Então, o fato de eu ainda não ter um corpo como eu imagino que seria o meu corpo não me impede que eu seja uma mulher trans, não me impede que eu me veja dessa forma, não impede que as questões psicológicas amadureçam. E aí outras questões que eu percebi que eu sempre tive e que são questões muito mais femininas do que masculinas, elas continuam ali. Como, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de conversar muito, de dar muita atenção para minha esposa, de ser romântica com ela, de gostar que ela se vista bem, de não impedir que ela demonstre a beleza dela, sabe? Eu nunca tive essas questões, a gente sempre conversou muito, sempre foi muito parceiros, como o Paulo, e eu busco continuar como Paula. Coisas que, assim, eu percebo que, no geral, o universo masculino, e vejam só, pessoal, no geral, tá? Não é uma regra, é uma percepção minha, uma experiência minha. Com os amigos que eu tenho, com as pessoas que eu convivo, isso não é geralmente tão comum, assim, né? Os maridos, infelizmente, no ciclo que eu convivo, aqui eles são mais ausentes, né? Então, gente, ó, fazendo um parênteses, tudo que eu falo aqui sempre é baseado na minha experiência, não é uma regra. Então eu sei que existem homens mais sensíveis, eu sei que existem mulheres menos sensíveis, é óbvio que isso é assim e acabou, mas no geral eu trago a minha experiência do que eu vejo no mundo que eu convivo. Então, no geral, eu vejo que as pessoas elas não seguem tanto por essa linha, tá? Mas é uma experiência minha. Então, o que eu quero dizer é que o meu lado feminino, ele sempre esteve ali. Sempre existiu aqui dentro da minha cabeça. Sempre existiu. Mas eu negava. E a partir do momento que eu parei de negar, isso foi crescendo e ficando mais forte. E por mais que eu tentasse esconder, isso sempre existiu. Então, essas questões psicológicas, essas questões de ver o mundo, de pensar nas coisas, isso é o que mais amadureceu, de gostar das coisas femininas, de poder pintar a unha, de poder se cuidar, que são coisas que geralmente está mais presente na cultura feminina, essa questão de carinho com a minha imagem, são coisas que mudaram. Eu, por exemplo, como Paulo, nunca gostei de tirar foto de mim mesmo.
Mas como Paula, eu gosto, eu adoro. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tirar foto depois que eu faço uma maquiagem, depois que eu tô me sentindo bonita. Até às vezes eu exagero nisso. Preciso fazer menos isso. Mas eu gosto, porque como eu me vejo. Por muito tempo eu fazia foto pensando que eu nunca seria a Paula e que quando eu fosse uma pessoa velha eu poderia olhar essas fotos e imaginar como teria sido a vida dessa pessoa. Né? Olha que coisa mais triste. E hoje eu vejo uma possibilidade de ser a Paula, de mudar isso. E eu tô trabalhando isso para que isso aconteça e eu tô dividindo isso com vocês. Então, essas são coisas que vão mudando na nossa cabeça muito antes. Não vai mudar coisas que não faziam parte do que você já era. Vão florescer coisas que você quer desenvolver e que você mantinha reprimido e que você vê como você é. E essa é a parte que eu acho que mais desenvolve na psique. E sim, ela vem antes do corpo. Então os gestos, a questão da voz, tudo foram coisas que eu fui desenvolvendo. Isso independente de começar o processo de hormônio, né? De hormonização. Eu tô aqui no 2º pro 3º mês de hormonização. Então nem tenho grandes novidades para trazer assim do ponto de vista de transformação. Mas claro, um dia ainda vou fazer aquele vídeo de time-lapse para mostrar onde eu estava e aonde eu cheguei, né? E claro que tem muita coisa no meu corpo que eu gostaria de mudar, mas as principais mudanças ocorrem aqui, antes de ocorrerem aqui, tá bom? Bom, me fala, você que está passando por esse processo, que está vivendo o que eu estou vivendo, concorda comigo, não concorda, comenta aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, tem as minhas outras mídias para você também seguir aqui. Segue lá se você puder, dá essa força. Se gostou do vídeo, compartilha. Eu tenho tentado trazer essas experiências, essas vivências, porque eu imagino que de repente parte do que eu vivi pode ajudar alguém. E é legal isso, porque constantemente tem pessoas que vêm falar comigo dizendo que o meu vídeo ajudou em alguma coisa, né? Então é isso. Agradeço vocês por estarem aqui, pelo canal tá crescendo, sendo tão rápido tanto. Espero que a gente chegue lá. Espero que isso possa estar sendo a minha contribuição para um mundo mais acolhedor, mais diverso e mais empático, né? Que é o que eu falo tanto aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo para você e até o próximo vídeo.